Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Olá, começando mais um super episódio do nosso Rosário Cast. O Rosário Cast é o seu programa favorito, né, que você acompanha nas mídias sociais do Colégio Nossa Senhora do Rosário desde o seu lançamento há mais de um ano. Vocês sabiam que o Rosário Cast já fez? O nosso convidado está aqui já esperando, já perguntas especiais hoje, hein? Vocês não podem perder. E antes disso, se inscrever no canal, né? Já se inscreveram no canal? Já curtiram? Já compartilharam? Já deixaram aí um comentário, né, pertinente, que tem a ver aqui com a nossa entrevista, para que na próxima, quem sabe, para um próximo convidado, a gente traga aqui o seu comentário, a sua consideração? Então se inscreva logo, participe, vem fazer parte da família Rosário, da família Rosário Cast. E hoje aqui com a gente, aí eu coloco os meus óculos, o professor Roberto Rodrigues, professor doutor Roberto Rodrigues, seja muito bem-vindo. É que aqui no Rosário já faz parte das nossas atividades, sim, parte da nossa comunidade escolar, já há muito, né? Porque eu já soube que a sua esposa faz parte da comunidade há muito tempo. Sim. Né? O senhor como pai de duas alunas maravilhosas, minhas alunas, inclusive, muito queridas, e que fazem parte da Pastoral da Juventude Rosariana. Exato. E, claro, a gente também não vai poder deixar de lado a sua trajetória acadêmica, que é brilhante. O senhor é professor doutor em economia, reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu, assim como todo mundo, né, eu quero saber como é que isso se deu, como é que o senhor desenvolveu esse talento como economista, se existia de fato uma predileção clara acerca dessa trajetória que o senhor almejava ou não, né? E como é que o senhor veio para cá, para o Rosário, matriculou suas filhas aqui, participa da nossa vida em pastoral, né? Tem uma caminhada conosco já de muito tempo, como eu disse, e muito intensa e claramente feliz. O senhor é um pai rosariano muito feliz, né? Me parece, agora o senhor pode aqui confirmar para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Uma satisfação estar aqui presente no podcast do Rosário, do Colégio Rosário, um colégio tradicional em Campo Grande, que é uma experiência talvez única de formação dentro da nossa região, porque tem a tradição e tem também o seu perfil confessional, que é um perfil que trabalha com valores, que trabalha com ética, com valor cristão, dentro da linha que a gente trabalha as nossas crianças e que a gente trabalha os nossos filhos, e que é uma tradição da nossa família também. Então é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Eu sou nascido e criado em Campo Grande, literalmente. Nasci praticamente no calçadão de Campo Grande, tinha uma maternidade ali em Campo Grande. Que maravilha, o calçadão ainda não era calçadão, mas tinha uma maternidade ali. Então eu nasci em Campo Grande, sou filho de Campo Grande, não nasci nem em outro local, nasci em Campo Grande mesmo. E dentro dessa trajetória de Campo Grande, eu nunca sonhei em ser economista. Acho que ninguém sonha em ser economista na vida. Sonho em ser jogador de futebol, veterinário, tem coisas, tem profissões verdade. Assim que faz a gente sentido, sonha. Ser economista, a gente nunca sonhou. E minha formação é toda aqui em Campo Grande, em colégio público, no Sara Kubitschek, que me deu uma formação muito boa, de cidadão, mas também de toda a bagagem que eu tenho. Minha formação no ensino médio foi o Miécimo da Silva, que também é aqui em Campo Grande. Me formei em administração e nesse período que eu me formava em administração, eu passei a trabalhar num banco, antigo Banco Real, que depois foi vendido para a BN e que depois foi vendido para o Santander. Dentro dessa trajetória, a economia surge na minha vida. E com o surgimento da economia na minha vida, surgiram também alguns professores que me apresentaram o que seria a pesquisa, me apresentaram o que seria o acadêmico além da formação profissional. Uma formação mais ampla, uma formação de conhecimento metodológico. Claro. E, a partir dali, eu me interessei bastante e fiz mestrado, doutorado
Entrei na academia para dar aula. Primeiro aqui dei aula em algumas universidades, aqui em Campo Grande mesmo, a FEU, que foi a primeira que eu comecei, e depois entrei na Universidade Federal Rural como professor substituto, e depois passei no período de expansão das universidades, eu passo como professor efetivo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e aí já são, de 2006 para cá, quase 20 anos como servidor público. Quase 20 anos, que maravilha. O senhor entrou muito garoto, né, evidentemente. Não tanto. Esses 20 anos, né? E o senhor contou, então, que houve uma inspiração, né? Um processo de formação e inspiração para entrar em economia, né? Para viver... Na verdade, foi a vida me levou a ir para a economia, numa trajetória profissional, do qual, quando eu trabalhava no banco, o banco ele passa, na década de 90, num período de informatização muito grande e de exclusão de trabalhadores. E dentro desse processo, a formação superior passou a ser uma obrigatoriedade dentro do quadro. E aí eu vou para a economia com esse objetivo de melhorar dentro do banco, me manter dentro do banco, mas aí eu conheço o que é a academia, me identifico muito com a pesquisa, com o acadêmico, e aí eu mudo de área e sigo até hoje. Foi conquistado, né? Exatamente. Já não havia mais caminho para voltar, né? Era dali para frente. E fantástico, porque depois de tanto tempo chega a reitoria da universidade, né? Como é que se deu esse caminho? É um caminho, uma trajetória. Como eu falei, são 20 anos muito tempo. De universidade. Eu entro como professor titular fazendo doutorado, então eu concluo meu doutorado e depois de concluir o doutorado eu começo a me envolver em questões administrativas da universidade. Aí viro pró-reitor de planejamento, pró-reitor adjunto de planejamento, depois somos eleitos como pró-reitor de planejamento efetivo, titular da pasta, e logo em seguida eu venho para reitor e estou no segundo mandato como reitor, acumulando a experiência, todo um conjunto de fatores de experiência na administração pública de universidade que conjuga aí as 69 universidades públicas que nós temos hoje. Então, é um diálogo constante. Todo mês nós temos reunião com todas essas universidades, se encontrando, debatendo, discutindo, dialogando com o governo e aí forma toda essa experiência, como pró-reitor de planejamento e depois como reitor agora. E desse período todo, o senhor falou de alguns desafios, já citou de algum modo os desafios, por exemplo, na sua chegada, está acontecendo no país a expansão das universidades, né? O que havia naquele momento era expansão e foi oportuno. Foi nesse momento que o senhor pôde ingressar como professor. Exato. Nesse momento agora, quer dizer, neste momento, qual é o grande desafio da reitoria quando a gente leva em consideração esse diálogo com o governo, a atual conjuntura das universidades no país? Qual tem sido aí o ponto mais delicado para se conduzir no ano de 2025 para o senhor como reitor? Primeiro é importante destacar que a universidade pública ela é um patrimônio do país. Ele é um patrimônio que construiu esse país. Hoje, inovação, se falar de inovação, de patente, de formação dentro desse país, 90% está dentro das universidades públicas. Então, as universidades públicas elas são um patrimônio do nosso país que ajudou e ajuda até hoje ao desenvolvimento econômico, social, tudo que você pensar em desenvolvimento passa pelas universidades públicas do nosso país. Então, nós somos patrimônio. Só a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem 115 anos. Nós comemoramos esse ano 115 anos. Viva Rural! Exatamente. E esse patrimônio, infelizmente, muitas vezes é atacado ideologicamente por não entenderem como funciona a universidade pública. Quando você entra dentro de uma universidade pública e você vê aquilo que é produzido, e quando pegam uma parte dessa universidade pública e transformam isso como algo representativo da universidade pública e atacam ideologicamente a universidade, isso fere muito aquilo que é hoje possível de formação para todo brasileiro que queira se formar com qualidade
dentro desse país. Então, o ataque às universidades públicas ideologicamente é hoje o nosso maior desafio. Ataques à nossa construção histórica e hoje construção de cidadão que nós temos. Quer dizer, a universidade, por excelência, é uma transformadora de realidades, né? Então, totalmente. Não se pode atacar de fato. É o último refúgio, né, do cidadão que tem esperança, do jovem que quer um país transformado a partir dele, do trabalho, do talento lapidado ali dentro, né? Exato. E, claro, do conhecimento científico que é desenvolvido a partir de todas elas, né? Sobretudo da rural, que para a Zona Oeste tem fundamental importância, né? Total. O senhor poderia falar, inclusive, um pouco sobre isso, né? A importância da rural, que começou como uma universidade voltada aos cursos de agronomia, medicina veterinária. Sim. E hoje... multidisciplinar. Exatamente. Nós temos cursos de direito, engenharias e assim por diante. Exatamente. Jornalismo, comunicação. Sim, exatamente. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu falei, são 115 anos, ela começa a partir das escolas da agrária e da veterinária. Mas, ao longo dos seus anos, e são áreas muito fortes dentro da nossa... Somos a primeira universidade rural do país, tanto que era a Universidade Rural do Brasil, depois que se torna a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que hoje temos outras universidades rurais, mas com o intuito mesmo de pensar o desenvolvimento agrário do país naquele momento. Você vê em todo o processo de formação, o país passa por um processo de crescimento econômico voltado através da industrialização, já a partir de Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, todo aquele período do milagre econômico. Então, a gente tem todo esse período de crescimento econômico que amplia um pouco a universidade pública, e a gente nós éramos no centro do Rio de Janeiro, onde é a capital do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Isso. Então a gente sai do centro do Rio de Janeiro e vem para a Seropédica, que antes não era Seropédica, era o distrito de Itaguaí, puxado por Getúlio Vargas, naquele pensamento de desenvolvimento econômico mesmo que Getúlio Vargas pensava das áreas agrárias. Então, começa a construção em Getúlio Vargas, ele não inaugura, mas quem inaugura é logo em seguida, mas ele tem todo um processo a gente tem na casa do reitor, que hoje é um museu, que fica aqui o convite para os alunos e alunas do Colégio Rosário a visitar a Universidade Rural. Nós temos diversos museus, dentre eles a Casa do Reitor, que conta a história da nossa universidade, e temos foto de Getúlio Vargas dentro dessa casa, vivenciando lá um pouco esse processo de construção, que é toda uma construção da região. A Marambaia também é construído nesse mesmo período com uma expectativa de desenvolver mais a região para dentro do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, só que eu acabei esquecendo de concluir, com esse processo de ampliação das universidades, a universidade se torna multidisciplinar. Nós temos hoje aproximadamente 60 cursos de graduação, 40 de pós-graduação, além do colégio técnico e outros cursos de especialização. 60 cursos de graduação? 60 cursos de graduação, 40 de pós-graduação e o colégio técnico também, que é ligado à universidade, o CETUR. Sim, que é o colégio de aplicação da Rural. Exatamente. E a gente... Não, de aplicação não, é o colégio técnico mesmo, de formação mesmo. De formação mesmo. De formação. E às vezes a gente pensa que é porque alguns estágios são possíveis, né? Isso, exatamente. E a gente tem muito aluno da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente tem muito aluno de Campo Grande, a gente tem muito aluno do Rosário. A gente fica muito feliz e convoca aqui os alunos do Rosário que queiram conhecer a Universidade Rural do Rio de Janeiro. A gente tem diversos eventos que permitem o acesso de vocês para conhecer os nossos cursos. Então, fica o nosso convite aqui para os alunos e alunas do Rosário para estudarem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e de qualidade. Gente, e o senhor falou uma coisa curiosa. Eu até perguntaria num outro momento, mas você me adiantou isso, sobre a casa do reitor, a casa da reitoria, ter se tornado um museu. Quando eu era aluno, ainda não era. Não. A gente sempre pensava, o reitor mora aí, né? Mas morava ou não morava? Né? Como é que funcionava isso? Não, os reitores sempre moraram lá. Depois, teve a reitoria da professora Nadantas, do qual eu entrei, ela não morou, porque ela já tinha uma casa na região.
O reitor seguinte também não morou e eu entrei também não morei. Aí já tínhamos tomado uma decisão no Conselho Universitário de transformar a casa do reitor em um museu. Ah, você nunca morou lá? Nunca morei. Ah. Aí, na minha primeira gestão, a gente transformou o espaço em um museu, fizemos toda uma reforma na casa, pegamos diversos itens da própria casa, então tem toda a construção que está mantida e todos os objetos, a maioria dos objetos da época em que foi praticamente construído. Então tem louças, tem móveis, toda a arquitetura é mantida bonito, da época, é muito bonito. E hoje em dia as pessoas podem ter acesso à Casa do Reitor como museu. Então você entra lá, é uma visita guiada. Ah, eu vou. E já me senti convidado, eu vou. Já pode visitar Sim, e pode sim. levar os alunos. Eu vou levar é um os local alunos. importante, é um local bom para levar. A gente tem inclusive algumas visitas guiadas das escolas dentro da universidade, além da semana rural nossa, que é o top de chamar para dentro da universidade toda a comunidade. Esse último que a gente teve desse ano no último dia foram mais de 30 mil pessoas dentro da universidade. E a gente recebe a comunidade, durante a semana a gente recebe as escolas e no final de semana recebe a comunidade como um todo, com diversas atividades, enfim, para as pessoas sentirem que a universidade ela é pública mesmo e ela é para toda a sociedade. Então a gente derruba um pouco esses muros com esses eventos. A Semana Rural é o ápice dela. Eu achei essa iniciativa realmente uma mudança de diálogo impressionante, porque transformar no museu favorece a comunidade. Exatamente. Né? Imensamente. Todo mundo tem acesso, conhece a história. Exatamente. E hoje não precisa. Antigamente, a Seropédica era uma região isolada. É muito remota. De pouco acesso, aquela pergunta que você fez, de pouco acesso, de pouca mobilidade urbana. Hoje nós continuamos ainda com a mobilidade precária, conseguimos mais 2 linhas de ônibus, uma vinda da Pavuna e outra de Japeri, num diálogo com o governo do Estado. Colocamos um estudo, apresentamos para a Secretaria Estadual, e com estudo e oferecendo parte da terra da universidade para criar uma linha de trem vindo de Japeri para a Seropédica, com uma estação em Seropédica, e não fomos atendidos ainda. Mas serão, saindo direto do Rosário Cast, serão. Nos escrevam, comentem, entrem nos comentários, participem. Esperamos, assim, a gente trabalha muito, nós montamos um fórum de reitores das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, tivemos até um evento importante, estamos tendo nesse exato momento um evento de debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Sim. E dentro desse debate a gente tem uma expectativa muito grande de se ter, ao longo do debate eleitoral do ano que vem, uma perspectiva de investimento maior para a Baixada Fluminense. A gente espera que isso aconteça, e com a mobilidade urbana sendo um dos principais debates dessa expectativa aí, dessa construção para 2026. E falando em acesso, democratização, participação popular, nada melhor do que um professor doutor, também, de certa forma, uma cria da Rural, né? Alguém que se desenvolve, não perde a oportunidade de estar com o seu trabalho contribuindo para as áreas de pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele que faz parte do corpo docente do Colégio Nossa Senhora do Rosário, viu? Ele é inscrito no canal, ele comentou, ele participou, mandou a pergunta e vai agora ser respondido aqui pelo professor Roberto, reitor da UFRRJ. Professor Erivelto, muito obrigado. Ele que é doutor em literatura portuguesa. Erivelto já teve algumas participações. Eu mesmo já estive lá numa oficina sua. Várias vezes, sempre que posso. Esse ano já estive lá com a professora Simone. É sempre uma alegria voltar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque ali é o município onde eu trabalho, na educação pública, né, no ensino médio, e os professores são maravilhosos. E sob o comando, né, da chancela do professor Roberto, a universidade tem se mostrado cada vez mais democrática, mais aberta ao diálogo, mais receptiva e, assim, superando as expectativas e melhorando a qualidade de vida de toda a população e os municípios do entorno. Olha, fantástica a fala do Erivelto, que é morador de Seropédica, o professor doutor Erivelto, e, claro,
participa ativamente como um professor pesquisador das atividades da Universidade Rural e, inclusive, da pós-graduação da Rural, né? Ele é aluno da pós-graduação, ele já tem algumas especializações, né, feitas na Rural. Grande Erivelto. E ele colocou aqui para a gente, professor Roberto, quais os desafios que o ingresso e a permanência dos alunos e alunas da educação pública representou para a universidade pública, especialmente a Rural. Quer dizer, como é que esses alunos da escola pública estão chegando à Rural, por que estão chegando e como eles têm se desenvolvido por lá? Primeiro, agradecer a pergunta do professor, uma satisfação, professor e aluno nosso. Sim. É importante ter nossos ex-alunos trabalhando e formando, e ajudando a formar, e ajudando a construir, principalmente no Colégio Rosário, que, como já coloquei aqui, é um colégio confessionário, que tem valores, e entendendo sempre a educação como integrada, a educação, pensar separado hoje em dia, como algumas pessoas tentam pensar, ensino fundamental e médio e graduação separado um do outro, que um tira dinheiro do outro, isso é um erro muito grande. Então, pensar que é integrado e é de acesso a todo mundo, independente de ser escola pública ou ser escola privada, todos têm o acesso a permanecer dentro da universidade pública. Então, se eu tenho renda baixa ou renda familiar baixa, eu posso ter acesso à Bolsa Permanência, eu posso ter acesso a alojamento, eu posso ter acesso ao restaurante universitário. Isso é acesso universal para qualquer pessoa. Manter hoje isso é uma dificuldade muito grande. Imagino. Dado que a gente tem hoje um acesso de pessoas com mais baixa renda muito maior. Hoje, 70% dos alunos e alunas das universidades públicas estão com renda inferior a um salário mínimo e meio de renda familiar. A realidade bem desafiadora, né? Exatamente, em todo o país. Sim, e o que se tem feito para lidar com isso? São as bolsas, a permanência, que nós tínhamos um programa de permanência nacional que ano passado, acho que foi esse ano que votaram, se transformou em uma lei. Estava há 2 décadas como um programa. Perfeito. Se transformou em uma lei, mas essa lei ainda não foi regulamentada e a gente ainda tem um desafio de regulamentar. De onde é que vai vir um dinheiro para manter essa permanência desses alunos e alunas, que é um desafio muito grande. Mas hoje a universidade pública permite que qualquer pessoa que tenha dificuldade no seu momento de formação que tenha acesso a esses recursos para se manter dentro da universidade. Perfeito. Respondido, professor Erivelto? Ah, que maravilha, viu? Está satisfeito com a resposta, muito importante. Maravilha. E comentem, participem, estão comentando, estão deixando aí a observação de vocês a respeito do que a gente tem conversado aqui. Professor Roberto, das tantas características da sua personalidade acadêmica, por assim dizer, e sobretudo da sua trajetória, né? Os elementos que compõem a sua trajetória acadêmica e de vida como um todo. Temos, talvez, um dos mais importantes aqui para o colégio, né, para falar a respeito da sua participação conosco, são 80 anos de Rosário. Né? Eu já soube, e o passarinho que me contou é muito especial, porque a nossa irmã, diretora, né, irmã Nilce, falou sobre a vivência da sua esposa conosco, com as irmãs diretoras lá atrás, né? Irmãs também do Centro de Espiritualidade Maria, Mãe da Vida, a participação na comunidade. Né? A sua família tem uma participação ativa na comunidade e as suas filhas estão conosco também na Pastoral da Juventude Rosariana. A Mariana. A Mariana está. Mas é porque eu já estou... A Beatriz vai entrar em breve. Então, a Beatriz fala todo dia já nisso. É dada como certa. Então eu já considero como se fizesse parte. Trazê-las para cá.
Você é reitor de uma universidade, é um professor de prestígio, né? É um homem que tem uma trajetória de muito compromisso, de muito envolvimento com os desafios da educação, com as demandas de uma região como Campo Grande, um bairro super populoso, Seropédica, porque Campo Grande e Seropédica são irmãos siameses, né? São indissociáveis, porque os desafios são semelhantes, a população urge pelos mesmos direitos, né? Pelas mesmas possibilidades de acesso. E o senhor vive tudo isso como um agente de transformação, um professor, um pesquisador, alguém que se dedica a isso. Trazer as filhas para o Rosário é querer delas como cidadã, algo que o Rosário pode oferecer seguramente, né? Como o senhor enxerga. Então, qual é a visão? Como é que, como pai, o senhor enxerga esses 80 anos de formação integral, humanística, em pastoral que o Rosário oferece na formação de milhares de alunos? Primeiro, assim, a história das irmãs da Serva de Maria Reparadora, ela se confunde praticamente com a história da minha esposa, né? Minha esposa vivenciou toda a sua formação de infância dentro do Juari, que é o local onde as irmãs têm a casa. Então, teve todo o processo de formação ali. E há minha sogra conta a história, ela diz que é verdadeira, que esse terreno onde está aqui o Rosário era dos pais dela, foram vendidos para a construção do Rosário. Então, tem toda uma construção histórica. Eu preciso interromper a sua fala, cometer essa indelicadeza, porque é uma pausa importantíssima. Por favor, repita esse dado histórico que vai ficar para a posteridade. Isso. Como é? A minha sogra, ela diz que o terreno daqui era dos pais dela. Este terreno aqui, que foram vendidos para as irmãs poderem construir o colégio. Olha só! Tanto que teve um trabalho que vocês fizeram, que uma das minhas filhas fez essa casa para contar os 80 anos da história. Não lembro se foi a Mariana ou se foi a Beatriz. Uma das duas fizeram esse desenho. E a gente já tem toda essa convivência com as irmãs, conhece a espiritualidade das irmãs, conhece os valores que as irmãs trabalham. Então, trazer as nossas crianças para o Rosário, dentro da formação que nós já tínhamos, e ainda tem um porém que minha esposa trabalhou aqui durante 3 anos. Olha só! Antes de fazer o mestrado, ela ficou aqui durante 3 anos trabalhando no período da graduação. Então, para trazer para a gente, aquela construção que você falou do indivíduo, né? Um indivíduo não só para uma formação de conhecimento de sala de aula, mas uma formação ampla que inclui tanto a questão social como uma formação religiosa, uma formação de valores que permitam com que dê base para essas crianças poderem seguir dentro de uma universidade e depois formar-se um cidadão que possa construir com o país. E a Mariana é uma excelente aluna, não é porque eu estou na frente Obrigado. do senhor, mas a Mariana é impecável, né? É uma menina realmente muito dedicada, muito comprometida, é de uma elegância no trato que realmente só poderia... Aí eu fico vermelho. Só poderia ser reflexo de uma educação tão dedicada, né? E com tanta... vontade de formar uma pessoa integralmente, né? A gente vê esse reflexo no modo como ela se comporta com os colegas, trata os professores, é uma querida realmente e participa da nossa vida pastoral, dos acampamentos, né? Só fala nisso. A gente sempre se encontra. Esse final de semana a gente montou a barraca dentro de casa para lembrar. Sim, vai ter acampamento. Foi a Beatriz que pediu, né? Mas sim. Vai ter acampamento em maio novamente, já está no calendário letivo, então se inscrevam na PJR, quem está assistindo aqui com a gente, não percam o período de inscrição, ok? Porque não dá para se inscrever para o acampamento em cima da hora, sem participar da vida pastoral, e olha lá, tio João tá de olho. E ela, bom, o senhor acabou de colocar aqui as razões pelas quais elas vieram para o Rosário. Viver essa vida pastoral é fundamental, né? Indispensável. Sim, num mundo que tem os desafios que essa sociedade atual tem, né? Sim. De desassossego, aceleração, tecnologia com a qual a gente nem sempre sabe lidar, ansiedades, né? Falta de propósitos, né? E a vivência pastoral, aí seguindo, claro, a nossa formação religiosa, acho que a vida pastoral
para a formação delas é fundamental. E ter isso aqui no Rosário, eu acho que dá um ar mais humano dentro da formação, tanto que elas gostam de estar no colégio. Elas gostam de vivenciar o colégio. A gente espera que tenha mais atividades, inclusive. Sim, nós estamos ampliando. Já é um ano de mudança, né? De grandes mudanças, né? De muitas ampliações e aprimoramentos, né? E nós vamos, seguramente, em 2026, trazer ainda mais novidades para o nosso alunado, para o nosso corpo docente e para toda a comunidade, né? De um modo geral. Pode segurar a expectativa que ela vai ser correspondida, sem dúvida. E falando ainda sobre isso, as meninas têm obrigatoriamente que dizer que do Rosário elas vão para Rural? Não necessariamente. A gente até já tentou conversar sobre serem economistas, mas elas desviam muito, não querem. Então, cada um vai escolher o seu caminho. Eu espero que tomem a decisão de ir para a Rural, porque você perde casa com a gente acompanhando, os pais sempre gostam de estar perto, a formação é muito boa na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em todas as áreas, a gente espera que elas escolham para lá, mas a decisão de escolha vai ser delas também, a gente tem que permitir que com a construção dela, a gente ajudando a guiá-las, tomem as melhores decisões para a vida dela. Sem dúvida. Elas são alunas muito jovens, são crianças ainda, né? Inclusive a Mariana e a Beatriz. A Beatriz é menorzinha, né? Sim, 6 anos. Ela ainda está no Fundamental Anos Iniciais, Mariana já está no 6º ano. Isso. São alunas que nasceram praticamente na era do chip da inteligência artificial, da tecla touch. Elas não conheceram nem botões para acessar os equipamentos, né? Exato. Porque já é um momento avassalador da comunicação e da lida com tudo aquilo que é eletrônico, midiático e que possibilita uma troca de informações aceleradíssima. Como que a Rural tem se comportado frente a esses desafios da tecnologia com a oferta dos seus cursos e mesmo com um espaço de debate para pensar esse futuro que já chegou? É um desafio que está em todo o país. Assim, a inteligência artificial, apesar de ela ser antiga, ela toma muito mais corpo e muito mais acessibilidade agora, há pouco tempo. E isso tem dado para as próprias universidades o desafio de entender essa realidade e trazer para essa realidade aquilo que permite melhorar a formação. Mas ainda é um momento de muito desafio que nós estamos conjugando o passado com o presente, mas sem perder a qualidade na formação. Como eu coloquei, é um desafio que nós discutimos, inclusive, no Fórum de Reitores, que são 69 universidades, que todo mês a gente se reúne e tem discutido bastante a questão da inteligência artificial na formação. Não podemos viver sem a inteligência artificial hoje, porque facilita em muitas coisas, mas também temos que ter o cuidado nessa utilização da inteligência artificial no nosso processo de formação, mas que é um momento de transformação do qual nós ainda não entendemos onde é que vamos chegar e se vamos entender algum dia, mas é algo que está transformando, inclusive, a própria ciência. Mariana gosta das aulas de cultura maker? Gosta, muito. Muitos conhecimentos vieram da Rural, foram aprimorados lá na Rural, né? Sim. Sim, quer dizer, a Rural já está trabalha, já está exportando isso. Chegou ao Rosário, inclusive. Nós criamos ano passado o curso de Ciências de Dados. Ótimo. Ele já estamos no nosso 2º ano, que é o desafio mesmo, com baixo recurso, absorver toda essa nova tecnologia. É muita demanda, né? No processo de formação, que é o mais difícil. Hoje a realidade do jovem é totalmente diferente de uma realidade de 10 anos atrás. Então a expectativa, até da própria sala de aula, de ficar 1 hora, 2 horas dentro de sala de aula, hoje é bem diferenciada do jovem que chega hoje na universidade. O tempo de atenção é muito reduzido. Exatamente. Né? Então, vocês ainda conseguiram aqui uma lei que proíbe a entrada do celular dentro de sala de aula. Nós não conseguimos. A educação básica tem, é verdade. Isso, nós não conseguimos. Então, os alunos estão dentro de sala de aula com celular. Você disputa a atenção
Caramba, um aluno. ainda é muito difícil. Num ponto é bom que toda a informação ele chega muito rápido, ele consegue acessar muito rápido, mas ao mesmo tempo a distração é constante. E quantos alunos a Rural tem hoje? Aproximadamente 20 mil alunos. 20 mil alunos? Sem contar a educação à distância, que a gente tem 3 cursos de educação à distância. A gente provavelmente vai encerrar, mas é uma quantidade grande de alunos. Bom, quem é de educação, principalmente da educação básica, deve estar pensando agora, meu Deus, eu tenho que dar conta de 1.000 e tantos, 800, 2.000, escolas muito boas, né? Nós temos na rede de educação das Servas de Maria Reparadoras o Elisa Andreoli, em Florianópolis, com mais de 2.000 alunos, e o desafio já é tão grande, né? Imagine só, 20 mil alunos. 20 mil. Realmente, que desafio. Só de servidores são quase 3 mil alunos. 3 mil servidores públicos. E você aqui sorridente dando essa entrevista. Exato. Ainda é possível ter bom humor com tudo isso. A gente trabalha um pouco psicológico. E por isso a espiritualidade é tão importante, né? Também. A vida em pastoral que traz mais sentido. Aliás, faz com que nós percebamos o verdadeiro sentido da vida, né? Aquilo que verdadeiramente tem valor, imprime significado em tudo que fazemos, né? E por isso mesmo que eu vou pedir para você, professor Roberto, que deixe para os nossos alunos, para a comunidade rosariana, como educador que com a representação que carrega na sua atual trajetória, função, que é de reitor, para a nossa comunidade como um todo, mas especialmente para os alunos do ensino médio, esses que acabaram de prestar o Enem, que acabaram de realizar o vestibular mais desafiador do Brasil, né? Esse vestibular continental, né? Porque atende a um país com as proporções do Brasil, tem que dar conta de diferentes realidades, de várias camadas da sociedade e dialogar com todas elas, né? Sendo democrático, acessível. O que o senhor diria para esses estudantes e para a comunidade do Rosário, que tem essa oportunidade de estar aqui num colégio de 80 anos, que faz parte de uma rede de educação que compõe o serviço reparador, né, das Servas de Maria Reparadoras há 125 anos. O que o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pode deixar de mensagem nessa vida pastoral que levamos e da qual você faz parte tão ativamente com a sua família, para a nossa comunidade escolar e para os nossos estudantes, sobretudo do ensino médio? Bom, aos alunos... Essa câmera é sua, fique à vontade. Aos alunos e alunas do Colégio Rosário, acho que todos os alunos e alunas, é importante nunca perder de vista que a formação, além de ser contínua, ela precisa ser ampla. E, ao se formar amplamente, desejem concluir uma formação acadêmica, que vai ser importante para você de uma forma ampla na vida social, na vida pastoral, se for o caso, na sua vida de formação profissional, mas muito mais ampla, cultural. A Universidade Pública e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em particular, deseja muito que vocês estejam lá conosco, trabalhando essa formação ampla, cultural, para levar para a sua vida toda. Transformem a vida de vocês nesse processo da juventude, da adolescência para a juventude adulta, passando pela Universidade Pública, passando pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Será uma satisfação recebê-los. Professor Roberto, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Somos todos muito gratos, né, pelo fato de o senhor ter aceitado o nosso convite. E muito rapidamente, né? Porque aconteceu e foi realmente um presente poder dialogar. Espero que se repita, né? Porque um diálogo como esse aqui, entre o Rosário e a Rural, já é aguardado há muito tempo. Sim. Né? Fiquem à vontade de fazer o convite e também já deixo o convite para o Rosário participar da nossa 4ª Semana Rural, que vai ser em 2026.
finalzinho de maio, início de junho, a gente recebe muitos alunos e alunas da Zona Oeste do Rio de Janeiro e queríamos contar com o Rosário na Semana Rural de 2026. Eu tenho certeza de que pode contar. As coordenações podem inscrever os segmentos a partir de que período? A gente abre o link ali provavelmente para março para começar a fazer as inscrições. Ótimo. Dos colégios. E são exposições de pesquisas? De pesquisa, das diversas áreas. Nós temos parceria, esse ano tivemos parceria com o Museu Aeroespacial, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Temos toda a nossa infraestrutura disponível para que os alunos visitem e conheçam a universidade. E eu ainda levo vocês lá no gabinete da reitoria, recebo vocês lá com certeza. Que honra, que privilégio, que bênção, né? Poder participar dessa forma, né? De um momento também tão luminoso da Rural, né? Porque são expansões, são conquistas, né? Da comunidade da Rural para a vida acadêmica aberta, né? Sim. Que dialoga com Seropédica, com Campo Grande, com o Rio de Janeiro como um todo, né? É o papel da universidade, principalmente hoje em dia, de estar aberta e no seu processo não só da formação, de construir inovações, mas também transformar e trazer essas inovações como políticas públicas. E aí a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está aberta para qualquer cidadão brasileiro que queira conhecer a universidade. Excelente, mais uma vez, muito obrigado, em nome de toda a equipe do Rosário Cast e da direção do Colégio Nossa Senhora do Rosário. E você, nosso espectador fiel, vai se inscrever no canal, quem ficou até o finalzinho, se inscreve, é um clique. Se inscreveu, vai receber todas as novidades que o Rosário posta especialmente para você. Vai entrar aquela notificação lá, quando você acordar, tem lá, e o Rosário colocou coisa nova. Pois é, mas para receber tem que estar inscrito. Clica, ative o sininho, curte, compartilha, mostra essa novidade, esse conteúdo diferenciado para os amigos, para a família, para a sua equipe do trabalho, para os colegas da escola, da faculdade, ok? Fica com a gente sempre. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu! Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on!